boa noite. Você está no canal Edu Dá Uma Luz e o assunto hoje é comunicação. Estou aqui com o meu amigo Caleb. Bem-vindo, Caleb. Olá, Edu. Prazer estar aqui com você para compartilhar um pouco de conhecimento de uma área que, para mim, é apaixonante. Eu imagino que sim. Faz parte dos seus fundamentos a comunicação e para nós e a sociedade em todo, apesar de que não vemos, não é um universo visível, mas ele é fundamental. É assim, Caleb? Exatamente. Tudo na vida é comunicação. E hoje é importante compartilhar os padrões de comunicação, os traumas relativos à comunicação, as dificuldades de comunicação. Tudo se dá por intermédio da comunicação. Sim. E a comunicação é feita apenas de palavras ou isso ela envolve um pouco mais, Caleb? Esclarece aí para o nosso público, tá? Você foi criado por uma mãe muito rígida? Como que ela era? A minha mãe, ela era rígida. Era rígida? Ela chamaria a polícia a primeira se eu fizesse alguma coisa errada. Certo, então vou olhar nessa câmera aberta aqui. Ô Edu, se a sua mãe olhasse para você e fizesse assim, ó. Depois eu vou conversar com você e a conversa não vai ser boa. Ela falou algo? Não. Você entendeu? Entendi tudo. Se ela falasse para você assim, ó. Quietinho. Silêncio. Se ela falasse para você assim, ó. Acabou. Chega. Se ela olhasse para você. Bom, mas aí você conhece minha mãe, Caleb? Mas por que você lembra da linguagem não verbal dela? Pois é, e eu vou falar pra você, tá? Tava na ponta da língua, não esqueci. O negócio foi forte. Doía mais do que a palavra? Doía. Dependendo do tipo do olhar do pai, da mãe, a gente já entendia toda a mensagem. A linguagem não verbal, ela corresponde a 93% da minha comunicação. Apenas 7% é aquilo que eu falo. Então veja, muitas pessoas não sabem dessa realidade, dessa porcentagem. Quer dizer que as minhas ações, elas repercutem muito mais do que as minhas palavras. Que legal. E hoje, com o WhatsApp, por exemplo, como fica essa comunicação gestual? Como que hoje isso pode afetar, talvez até negativamente, Caleb, a nossa vida? Porque comunicação, como você falou, é tudo. Exato. E eu compactuo dessa ideia também. Acho que parte do princípio de que as coisas físicas são visíveis, materiais, mas o resto é tudo comunicação abstrata, né? Por acaso, quando você recebe alguma informação no WhatsApp, uma mensagem, você tem o hábito de acelerar? Já aconteceu, dependendo da pessoa, eu já acelerei. Mas por que dependendo da pessoa? Porque ela fala mais lento e eu preciso ouvir com mais Ou velocidade. fala muito. Ou fala muito, sim. Não resume. Uhum. E hoje a gente vive no imediatismo, na comunidade, que podemos até dar nomenclatura de uma sociedade que é a sociedade do micro-ondas, imediatista. Sabendo disso, as empresas de comunicação, como é o WhatsApp, desenvolveram a ferramenta para acelerar a fala. Sabe por quê? Porque ninguém tem paciência de ouvir quem é prolixo, quem fala muito, quem não sabe se expressar. E hoje em dia, o mais é menos. Quanto menos palavras você manifestar, quanto menos palavras você tiver a capacidade de falar para explanar o seu assunto, maior vai ser a sua assertividade nas informações. E o WhatsApp hoje trouxe essa questão do imediatismo. Então, no WhatsApp, você pode atender um cliente visual, você pode atender um cliente auditivo ou você pode atender um cliente sinestésico. Tudo vai de como você vai lidar com essa informação. Existem esses 3 tipos de pessoas. Tem pessoas que são mais auditivas, existem pessoas que são mais sinestésicas, precisam sentir. E existem pessoas que são as visuais. Você quer que eu te atenda ou fale com você em áudio ou texto? Prefiro em texto e imagens. Logo, se entende que essa pessoa é uma pessoa visual. Então, eu tenho que direcionar a informação de maneira que ela vai entender. Vamos fazer um teste com você? Claro. Eu já sei o que você é. Uhum. Você é visual. Quando você vai estudar, se você escrever, você aprende mais? Você registra mais aquilo que você está estudando? Sim, eu preciso escrever o que eu estou aprendendo, eu estou desenvolvendo e aí eu gravo melhor aquilo, eu aprendo melhor. Se você só ouve, você consegue captar com a mesma precisão de quando você escreve? Não, definitivamente não consigo. Mas como que eu identifico que você é visual? Barba feita,
unhas alinhadas, a cor do teu paletó. Me fazem compreender que você é visual. E quando a pessoa não é muito visual, mas a esposa é, também aí dá certo, porque daí complementa então. Mas quando o marido obedece, sim, né? Então o segredo Caso é contrário, não. Caleb, que legal. Mas vamos lá, nós estamos falando do WhatsApp, de uma ferramenta recente. Sim. E como é que fica essa transição? Porque eu tenho 40, né? Vou fazer 40 esse ano. Eu fui da época que não tinha WhatsApp. Então hoje já me sinto assim um pouco ultrapassado até. Pela essa velocidade que as coisas funcionam. Como é que fica isso para o ser humano? Como é que fica isso na questão da comunicação efetiva, como você falou? Porque nós tínhamos um romantismo de conversa que hoje não existe. O que você pode me ajudar nisso? É interessante que hoje é pouco tempo. Quantos clientes você atende por dia aí? Alguns nunca parei para contar, mas pelo menos uma dezena, 2 dezenas a gente conversa. Muita gente, né? Uhum. Então quer dizer que quanto menos tempo você levar por cliente, levando informação de maneira que ele compreenda, é melhor para você e para o cliente. Uhum. Certo? E de que maneira que eu vou alcançar essa assertividade na minha fala, na minha postura, na forma com que eu me comunico? Treinando, conhecendo técnicas. Tá, mas Caleb, eu conhecendo técnicas não vou ficar aquela pessoa mecânica? Pelo contrário. Com a técnica, primeiro você está sabendo o que você está fazendo, você está aplicando o que você sabe dentro do critério da naturalidade. Ou seja, a tendência é que eu seja mais natural quando eu tenho conhecimento. E eu erre menos. É até bíblico isso, que as pessoas elas pecam por não terem conhecimento. Vamos transferir para a vida de hoje. As pessoas erram porque não têm conhecimento. Então, você pode atender um cliente muito rápido, de maneira que ele entende que você não atendeu rápido, mas que você foi alguém direto no assunto e de uma forma natural. Certo? Treino. Somente através de treino, de conhecimento pleno das técnicas de oratória, que a comunicação fica mais fácil de tornar ela mais assertiva. Caleb, e essa persuasão que a comunicação ela gera ou deveria gerar, isso não acaba dando um desconforto para o ouvinte? Ou deveria ser baseado em informação pura e não na intenção de persuadir? Como é que isso pode aparecer na comunicação? Você sabe que eu posso criar a persuasão, que é o ato de convencimento, sem que a pessoa perceba. Eu posso vender um produto, Edu, sem forçar a pessoa a comprar o produto. Compreende? Entendi. Como? Técnica. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tem um produto para vender. E normalmente quem vende um produto mostra as vantagens desse produto. Esse cara está falando bem do produto dele porque ele quer me vender. Mas qual que é o grande segredo? O grande segredo é a identificação das dificuldades desse cliente. Partindo das dificuldades, você cria a necessidade. Quando você cria a necessidade, você cria um gatilho mental. Quando você cria um gatilho mental de necessidade, você fala dos resultados que empresas já alcançaram através do teu trabalho e que têm dificuldades e dores similares àquele teu cliente. Então, você faz a identificação de quais são as dificuldades dele, você mostra quais são os resultados de pessoas ou empresas que tiveram as mesmas dificuldades e que você ajudou essas empresas a alcançar, e naturalmente nessa analogia, nesse comparativo, o cliente ele vai fazer uma análise rápida do que você é capaz de fazer. Porque quando você materializa, quando você mostra exemplos daquilo que você faz, da qualidade do seu serviço, você valida através de um exemplo real. E você não precisa dizer assim, então a minha empresa faz isso, isso, isso. Você vai dizer, ajudamos um cliente com problemas similares aos seus a alcançar esse resultado. E pontue. Porque o cliente ele já vai ser convencido sem você dizer, então é o seguinte, eu cobro tanto, esse é o pacote, é o combo X, Y, seja qual for, não fica agressiva, não fica impositiva. Ela é mais indireta. Indireta. E ela acaba trazendo um conforto para quem está ouvindo, não é um confronto, é um conforto, porque Exato. ele fala, bom, se alguém já recebeu isso, já serve para mim também.
tirou um pouco das minhas dúvidas e você passa agora a não falar do produto em si, mas da solução. Exatamente. Você citou o problema, apontou os problemas, apontou aquele que já resolveu os problemas, os benefícios e fala, tem essa solução. É assim, Caleb? E você validou. Quer ver se você, com os clientes, tem a liberdade de falar: posso passar o seu contato quando alguém tiver alguma dúvida sobre a realização desse serviço? Se você valida e fala: ó, e o contato do gerente lá da empresa é esse aqui, tá bom? Se você quiser conferir. Acabou. Talvez ele nem entre em contato. Mas o fato de você disponibilizar alguém que possa validar ainda mais a realização do teu serviço já é meio caminho andado. Mais de 50% da venda. Aí já fica fácil. Fica muito mais fácil. Que legal. Que é o que todos nós queremos, né? É um atalho. É um atalho. E com conhecimento... Fica bem fácil. Caleb, nós estamos aí numa cultura do Brasil repleta de pessoas diferentes, né? Origens diferentes. Itália, Europa, América Latina. Nossa região aqui onde nós estamos hoje gravando o vídeo, Itajaí, uma região litorânea e muito que acolhe, né, muitas pessoas. Eu fui um desses, fui acolhido pela cidade. A comunicação ela é diferente nas culturas, é isso? E existem algumas problemáticas, alguns são um pouco mais diretos, como você falou, outros são mais prolixos. E isso tem um jeito só de se comunicar ou dá para conciliar todas essas formas diferentes de falar? Né? Tem pessoas chegando da Venezuela, tem pessoas chegando de Cuba, tem argentinos e nós já todos os brasileiros já são fluentes no portunhol. Agora, como isso pode facilitar ou prejudicar ainda mais o nosso dia a dia, né? Vamos fazer uma análise da família do Edu. Você é descendente de qual nacionalidade? Italiano, português e indígena. Italiano, português e indígena. Certo. Vamos lá. Como que são os italianos? Eles são bem expressivos, né? Se precisar chorar e rir, em 2 segundos ele faz isso. Puro coração. Puro. O italiano é histriônico, não é? Uhum. O histriônico é aquele que fala com as mãos, que expressa, que fala alto, que se mexe, que você está conversando calmamente com uma pessoa, mas ela é histriônica, ela fala com expressão, e alguém olha e passa, nossa, aquela pessoa está brigando, olha lá, estão discutindo, isso. Mas o outro está calmo. É ou não é? É assim mesmo. É do italiano, certo? A expressão. Mas não quer dizer que não tenham pessoas histriônicas que sejam italianas. Tem, normal, como em todo lugar. O que mais se tem na comunicação está relacionado à cultura, sim, mas também aos temperamentos. Vou te explicar por quê. Qual o seu temperamento? Fleumático? Fleumático também. Certo. 2-0. Acertei o seu temperamento. O fleumático, ele recebe a informação diferente do sanguíneo, diferente do melancólico e totalmente diferente do colérico. O colérico comunica diferente do sanguíneo, que comunica diferente do melancólico, que comunica totalmente diferente do fleumático. Primeiro passo, identificar qual é o meu temperamento. Sim. Segundo passo, identificar qual é o padrão de comunicação que eu vivi na minha família. A sua mãe era rígida, então normalmente a sua mãe ela falava mais alto. Falava alto. E o seu pai? Mais baixo. Mais baixo. Mais sarcástico. Mais sarcástico. Olha que interessante. Português. Certo. Então ele era mais observador. Mais observador também. Você obedecia mais quem? O pai ou a mãe? Eu não tinha opção, eu tinha que obedecer os dois mesmo. Os dois. Mas por quê? O seu pai falava calmo com você? Falava calmo. E a sua mãe falava alto com você? Falava alto. Porque você identificou que a autoridade não estava no volume da voz. A autoridade deles estava no comportamento e também no padrão de comunicação. Então a criança ela consegue fazer essa distinção. Tem situações que a mãe ela precisa gritar. Estou dando exemplo, mas pode ser o homem também. Claro. Ela precisa gritar para a criança entender. Sabe por quê? Porque a mãe criou um padrão de comunicação com o filho de que é necessário o grito para dizer assim, ó, quem manda aqui sou eu. E o pai, no seu caso, falava um pouco mais baixo. Você já sabia que mesmo não gritando, ele tinha autoridade para isso. E você obedecia, porque você identificou os padrões de comunicação. Então, a comunicação, ela é cultural, sim, mas ela também é relacionada aos temperamentos, que são 34 no total, separados por Plutarco em 4 temperamentos, e, consequentemente, no padrão de comunicação. Talvez você não tenha hoje o padrão de comunicação, até por ser um fleumático, que a sua mãe tinha. Ok? Tem irmãos?
Tenho Alguém tem o padrão de comunicação da sua mãe? Não, eu tenho uma irmã, mas ela não tem esse padrão. Ela puxa mais pelo meu pai. Pelo seu pai. Isso. Porque ele foi mais aceitável, doeu mais. Não porque a sua mãe era má. Pelo contrário. Mas era o padrão de comunicação dela. Se você for conversar com a sua mãe, saber qual era o padrão de comunicação dos pais dela, talvez ela tenha alguém lá na família, entre o pai e a mãe, que tinha o mesmo padrão dela. Então ela apenas repetiu, ela se habituou àquele padrão. Então eu falo alto na intenção de ser entendida, na intenção de ter autoridade. Por quê? Porque falavam alto comigo, na intenção de me fazer entender, ou de se fazer entender e de ter autoridade também. Aí você vai transferindo isso. Agora, o argentino. Gente, tem argentino fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo em todo lugar. A questão é identificar qual é o padrão de comunicação de quem convive comigo. Sim. E como mudar esse padrão? Através da mudança de hábito do padrão. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Primeiro, mas tem saída. Mas tem saída, sabe por quê? Porque se você identifica qual é o seu padrão de comunicação, fica mais fácil. Só que muitas pessoas não sabem nem qual é o seu temperamento, quais são as especificidades da sua personalidade e nem tampouco entendem qual é o padrão de comunicação familiar que vem. Então alguém diz assim, ó, esse é meu jeito, não tem eu falo o que eu quero, não tem problema nenhum. Se você gostou, gostou, se não gostou, não gostou. Mas espera aí, cada um tem uma percepção daquilo que você fala. Existem pessoas que se você chegar muito firme, choram. E aí você tem que falar mais leve, que é no uso das vozes também, que existem 4 tipos de vozes. Agora, existem pessoas que você realmente tem que apertar. E outras pessoas que você tem que falar um pouco mais leve, porque você identificando o temperamento das pessoas fica muito mais fácil conviver. Agora, mudar o padrão de comunicação é algo muito sério e repercute na nossa vida diretamente. E ajuda. Ajuda para melhor, mas basta a pessoa querer, porque mudar padrão de comportamento e de comunicação é uma briga interna constante. Mas como que isso vai se tornar comum, Edu? Eis a questão. Tem que praticar. A neuroplasticidade cerebral, né? A neuroplasticidade é algo muito interessante na comunicação. Se eu agressivamente me comunicava e agora eu preciso alterar esse tipo de comunicação, quanto mais eu dar continuidade a uma nova comunicação, que seja mais leve, que seja mais calma, uma comunicação mais racional e menos emocional, o meu cérebro vai se habituando àquele novo padrão. E naturalmente o que era difícil para mim no passado, a partir desse novo, né, desse novo formato, vai se tornando mais fácil. E isso também está relacionado ao padrão familiar. Vocês são quantos irmãos? Você e uma irmã? Isso, um casal. Um casal, certo. Alguém pode dizer assim, ó, eu tenho tantos filhos, criei na mesma forma cada um, aprenderam a mesma coisa, mas um fez errado, o outro fez certo. Por quê? Porque dependendo do temperamento desta pessoa, preste bem atenção nisso, dependendo do temperamento de um filho para o outro, um recepciona a informação de uma forma e o outro absorve de outra maneira. Então, peraí, quais são as características dos meus filhos? Como eu vou me reportar para cada um deles, de maneira que eu seja atendido, que eu seja inteligível, que as pessoas me compreendam? Eis a questão. Aí está o negócio da importância no treinamento de oratória. Caleb, então pelo que eu estou entendendo, um primeiro passo para uma comunicação efetiva é conhecer o público, como você hoje... Autoconhecimento. Autoconhecimento. Primeiro passo, autoconhecimento. E depois conhecer com quem você está lidando. Diariamente. Uma vez eu estive em Portugal e cheguei próximo da meia-noite no local e perguntei a respeito se tinha um mercado aberto que eu precisava comprar. E o cidadão me respondeu que precisa comprar se compra de dia. E eu estranhei aquilo. No primeiro momento eu achei, será que ele está brincando ou falando sério? Mas retomou na minha memória algo que era, né, natural na minha criação. Era esse sarcasmo, era essa ironia. E isso hoje não é bem aceito, ou pelo menos em alguns locais isso não é aceito. A não ser como você falou. Se for natural para a pessoa, ela vai compreender, vai responder com outra ironia.
de repente. Exatamente. Mas eu me pego pensando que, pelo Brasil e pela nossa região, nós estamos nesse êxodo ainda rural de todos estarem se empilhando literalmente. Como que junta todo mundo isso dentro de um condomínio, por exemplo, e você consegue ter uma comunicação efetiva entre os moradores? Isso, de repente, dá para resolver? Cabe a quem? Será que todos precisam desenvolver ou basta ali um síndico ou quem está à frente de uma reunião? Será que você consegue dar uma pincelada nisso? Com tanta diferença entre pessoas e agora era centenas de metros meu vizinho, morava a milhares de metros e agora está todo mundo ali batendo parede um do lado do outro. Agora estão unidos com uma comunicação diferente muitas vezes um do outro. Como é que a gente faz, cara? Interessante. O primeiro passo é que o síndico deve estar preparado não só para a questão administrativa. Ah, não, mas ele é bom em matemática. Ele entende de contabilidade. Pelo contrário, ele mais vai trabalhar a gestão emocional das pessoas no condomínio. E quantos testes para identificar quem são esses condôminos já foram realizados? Existem ferramentas, então, que possam ajudar? Muitas ferramentas de identificação de quem é o meu condômino. Do bloco 1, certo? Com o Edu, então, eu preciso chamar a atenção do Edu antes de uma eventual multa ou notificação. Como que eu vou chamá-lo? De maneira a não ofendê-lo. Eu tenho que saber quem é ele. Qual o temperamento dele? Qual a personalidade dele? De que forma que ele lida com os assuntos? Até sentar, bater um papo. Tem que dar tempo para esse conhecimento. Mas que é importante, tem como, através de ferramentas, fazer a identificação de quem é o meu condômino, para eu saber também como eu me comunicar com ele, é muito importante. Você vê brigas, né? Brigas com agressão física e verbal. Exatamente. Em locais de moradia de famílias. Mas por que isso? Porque eu comunico de uma forma não aceita pelo outro, ofensiva muitas vezes, ou eu sou passivo, fico quieto e não falo nada e chega o momento da explosão. E esse momento da explosão ele é totalmente inconsequente. Passa todos os limites. Mas como eu falar numa reunião, por exemplo? Como líder ter o controle da reunião? Ferramentas. Quando eu começo a identificar quem são esses meus condôminos, fica mais fácil lidar com os assuntos. E até setorizar muitas vezes a maneira com quem eu vou me comunicar. Porque cada um tem uma forma de receber informação. Caleb, nessa situação que você muitas vezes não tem essa possibilidade, esse tempo de conhecer o teu público, mas precisa comunicar, passar essa mensagem, de repente é num local realmente público, com uso de microfone, a tonalidade da voz, você mal tem o retorno, é possível ter uma comunicação também boa, adequada? Ou isso sempre vai ficar carente de talvez uma entonação melhor, um contato? Quantas vezes lá para um cliente você já apresentou um vídeo? Poucas vezes. Mas tem gente que é visual. Se só falar, vai dar 10 minutos de reunião, entra aqui, sai por aqui. Aí alguém, lá no final da reunião, faz a pergunta que já foi respondida lá atrás. No vídeo, de repente. Não, ou na fala. Na fala. Sem o vídeo. Acontece isso? Acontece. Aí quem está falando diz assim, ó, bom, que é, se liga, se toca, bom. Como já foi falado anteriormente, a sua pergunta, é ou não é assim? É assim. É? É assim. Por quê? Porque quem está falando e teve uma fala dita e lá na frente alguém pergunta o que ele já falou, se sente ofendido por não ter sido ouvido. Mas lá atrás, essa pessoa, ela é visual, não auditiva. Agora, se você estivesse mostrando no quadro e falando, no vídeo e falando, talvez não teria necessidade de lá na frente ela perguntar, porque ela não ouviu e ela não entendeu. Olha que interessante que é a comunicação. Sim. Então, nos recursos visuais, eles também devem ser utilizados. Por exemplo, vou mandar um recado para o meu cliente. Eu posso mandar um recado em vídeo, com o mesmo texto. Com a legenda. Com a legenda. Eu posso mandar um recado em áudio e em texto. Eu vou tratar com o visual
o auditivo e o sinestésico. E no vídeo, coloca uma trilha musical, um fundo musical, porque daí você mexe com a emoção. Você quer ver quando vai aumentar o preço do condomínio? Hã? Imagina. Aí, tá, mas vai aumentar por quê? Não, porque nós temos um projeto de no futuro colocarmos uma piscina aquecida no condomínio, certo? Mas daí o que acontece? Pega aquelas fotos dos macacos lá na Indonésia, se não me falha a memória, que eles estão no maior gelo dentro de uma água termal. Já vi essa foto. Chega o vapor, você já sobe. Viu essa foto? O vapor sobe. Logo eles vão entender o quê? Que olha só, até no inverno nós vamos estar aí no quentinho. Se o macaco tem esse conforto, imagina a gente. É outra percepção. É outra percepção. De você simplesmente dizer assim, ó, vamos aumentar aqui R$70, porque nós vamos fazer uma chamada de capital para poder então investir numa piscina aquecida. Que legal, hein? Nós, tempos atrás aqui, Caleb, nós falamos sobre até a tonalidade da iluminação numa reunião, que ela pode afetar o humor. Agora a comunicação ela é muito mais intensa, né? Porque, como você está me falando, ela é auditiva, visual, você faz uma interação com o teu público, com música, por exemplo, com fundo musical, e até mexendo com o ego da pessoa, né? Claro. Se até um macaco tem... Eu não vou ter? Eu não vou ter. Só que o macaco não paga, né? Tudo bem, você não vai falar isso. Não vai falar isso, né? Você falou, mas não falou. Né? Exatamente. Então é muito legal, a comunicação ela é apaixonante. Quando você vai entendendo ela tecnicamente, ela é apaixonante. Apaixonante. Você quer dizer que para o síndico hoje, nosso público, né, grande público aqui, é os síndicos e eles sempre estão atentos às nossas dicas. Qual a dica que você dá? Você é um professor, tem uma escola... É isso mesmo? Pode Sim, falar Escola de pouquinho. Oratória, Vox to You, está em Itajaí hoje, no Absolute Business, estamos em aula, inclusive, hoje com a professora Ellen Francini. Temos turmas agora abrindo também no sábado pela manhã, a demanda está muito crescente e nós precisamos atender a esses clientes. Também em Balneário Camboriú, em breve, abrindo a nova Escola de Oratória lá, a nova franquia que adquirimos. Então, a escola está crescendo, desenvolvendo pessoas de todas as profissões, desde adolescentes, pais e mães, é importante, atenção, papai e mamãe, você que me assiste aqui, você investe na melhor escola, você investe na melhor faculdade, investe dinheiro no estudo dos seus filhos, mas nem sempre os seus filhos vão ter a capacidade de comunicar aquilo que aprenderam. E o grande resultado está na comunicação. Por isso que você vai encontrar no decorrer da vida pessoas que lá no passado eram seus colegas, não tão inteligentes, mas que se deram melhor na vida do que você. Sabe por quê? Porque eles têm a capacidade de comunicação. Então não adianta você saber muito, você investir muito e não saber se comunicar. Comunicação é tudo na vida de uma pessoa. Agora, em relação ao síndico, é importante que todos estejam preparados para esse momento do enfrentamento. Quando alguém te enfrenta, grita, você faz o quê? Respira, né, Caleb? Porque você é fleumático. Agora, dependendo quem for um colérico, por exemplo, que é estourado. Se alguém grita com um colérico, o que vai acontecer? Dá briga. Já arregaça as mangas, né? Na hora. Se você grita com um sanguíneo, ele até vai suportar um pouco mais. Mas quando ele explodir, aí ele perde o controle. Perdendo o controle, ele perde a razão, ele perde a credibilidade, perde tudo aquilo que ele já construiu numa gestão e numa administração. E aí todo mundo diz, olha só, ele não tem saúde emocional para lidar com o nosso condomínio, com as pessoas que moram aqui. Tem gente que briga, se malha o pau em casa, gritam, fazem e acontecem, mas o outro não pode, mas ele também é um ser humano. Só que se ele se conhece, ele vai sair pela tangente, porque ele já tem conhecimento de si mesmo. Entende? Então as pessoas elas são escolhidas no condomínio para serem os síndicos, ou então são escolhidos para serem representantes às empresas que prestam o serviço, e nem sempre essas pessoas têm o devido preparo para poder lidar com situações adversas e assuntos complexos. Nós temos aqui diversos assuntos que nós falamos, desde iluminação, energia, segurança. Esse é o assunto que mais levou para o meu lado pessoal aqui. O Caleb, ele me identificou, ele deu exemplos aqui da minha personalidade, da minha família,
E, Caleb, nós temos assunto aí para ficar dias conversando, mas eu sei que a tua vida também é corrida e você é alguém que se comunica de uma forma efetiva, rápida, sucinta. Eu quero já deixar aqui o convite para uma próxima vez você voltar com mais assuntos aí, porque eu sei que quem está nos assistindo, se fizer o uso desses pequenos, essas curtas, né, conhecimentos, mas muito importante, vão fazer uma grande diferença. Eu realmente é um assunto que me chama a atenção. Sei das dificuldades que é, sou engenheiro, nós não aprendemos nada sobre comunicação, mas sabemos da importância sim. Muito obrigado, para mim é uma satisfação estar aqui com você. Edu, te espero na próxima turma, viu? Da Vox 2U lá, para nós treinarmos e eu tenho certeza que o teu conhecimento, você vai potencializar ele através do poder da oratória e da comunicação. Que bom, muito obrigado mais uma vez. Você que está em casa aí, nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado, Carlos.